E hoje vamos falar, meus amigos, de uma iluminação revolucionária, como sempre, a Amaran trazendo novidades para o mercado. Iluminação de painel sempre foi muito forte, aliás, eles foram os pioneiros nessa iluminação de painel, que eu lembro quando eu fotografava há 15 anos atrás, já tinha alguns painéis aí de iluminação, aqueles que tinha bateria NP que a gente colocava, enfim. Hoje em dia eles modernizaram e estão revolucionando o mercado novamente com a linha Amaran Pano. Nós temos em dois tamanhos, nós temos o 120C, que é esse que está aqui do meu lado, que está fazendo a minha luz principal. Eu gosto disso, mostrar a luz que eu estou falando para vocês em ação nas câmeras aqui com vocês. E também nós temos outro tamanho, que é o 60C, que está fazendo essa iluminação aqui atrás, tanto a iluminação de fundo, quanto a iluminação para recorte de cabelo. E eu vou ensinar passo a passo para vocês hoje como é que a gente trabalha com essas iluminações de painel, porque elas têm um preço muito mais acessível e é muito mais fácil de você trabalhar e transportar também, porque elas são muito portáteis e muito leves. Fora o design, que é bonito pra caramba, né? Olha o design desse Amaran Pano 120 aqui, é muito bacana, não paro de olhar aqui, mas vamos pro tópico aqui, que é a configuração em primeiro lugar. O aplicativo da Amaran é um aplicativo que você já tem gratuito disponível quando você compra essas iluminações da Amaran. Quando você coloca aqui adicionar um device no aplicativo da Amaran, ele já aparece todas as luzes que vai ter no nosso estúdio. Então eu estou aqui com duas luzes 120C e estou com duas 60C. Vou configurar essas luzes. Luzes configuradas no aplicativo, esse aplicativo logo de cara já tem uma função que nenhum outro tem, que é mostrar a cor da iluminação e a potência. Por exemplo, essa iluminação que está fazendo o fundo aqui para mim, que está esse tomzinho aqui azulado, um tom de cian, ele já mostra aqui. Se eu clicar uma vez nessa iluminação e trocar essa cor do fundo para vermelho e você voltar aqui, ele já fica vermelho também. Então é muito mais fácil você ter uma visualização através das cores. Então vamos voltar para outra cor que eu estava usando aqui. De uma maneira muito fácil você já consegue ter essa noção. Aqui esse painel é o que está na minha mão. Eu liguei para estourar o fundo mesmo para vocês verem, certo? E vamos controlar todas essas iluminações agora. Além de você controlar pelo aplicativo, você também pode controlar por aqui. Mas eu vou passar um esquema de iluminação rápido só para vocês verem o que eu estou fazendo aqui no estúdio com essas luzes, para vocês terem certeza que eu estou usando essa luz mesmo e ela é muito fácil, muito prática de ser usada. Primeiramente, eu estou com a luz principal agora desligada. Vou desligar a iluminação de recorte, vou manter essa luz aqui acesa e vou desligar essa luz que está aqui na minha mão, que vocês estão vendo, vai ficar tudo escuro e todas as luzes, certo? Agora eu vou ligar uma por uma para vocês entenderem. Essa aqui é a iluminação de recorte, eu estou usando um pano 60C, que ele tem essa iluminação e ele está com um acessório que eu chamo de colmeia, que é o grid também. Então ele faz essa iluminação no meu rosto e faz uma iluminação contra também. Agora eu posso ligar a iluminação do fundo, que é um outro painel pano 60, que está fazendo a iluminação lá do fundo também. Vocês podem usar essa iluminação como recorte. Se eu vier aqui, por exemplo, e virar para mim, pode ver que ela também vai fazer uma iluminação de recorte aqui e a sua criatividade fica ilimitada com esses painéis, porque eles são muito leves e muito fáceis de serem usados. E agora eu vou ligar a iluminação principal, que é a iluminação para fazer aqui a iluminação da minha pessoa, para vocês verem principalmente como é que eu estou atuando aqui com essa iluminação. Agora eu vou fazer uma modificação com os acessórios de luz que vem aqui no pano 120 e no 160, porque eles vêm numa bolsinha, num kit, é muito fácil. Então vamos lá, vou guardar o celular aqui um pouquinho. Aqui eu estou com um grid. Se eu virar o grid para essa câmera, o que acontece? Ele direciona a luz para vocês, vai estourar um pouquinho, mas vocês conseguem ver o grid. Mesma coisa acontece quando eu virar ele para o fundo. Ele vai direcionar a luz e não vai vir tanto no meu rosto. Eu vou tirar esse acessório, que é um acessório muito fácil de colocar. Olha a hora que eu tiro o acessório, como ele espalha mais a luz. Eu vou deixar até ele aqui para vocês terem uma noção. Ela vai invadir mais um pouco o meu rosto, bastante o meu rosto, e vai direcionar mais para o fundo. Não é o ideal para você fazer uma luz de recorte, é o ideal para você
pintar uma parede, por exemplo. Se eu voltar para cá, vocês vão perceber que a iluminação está muito mais colorida no fundo. Vamos mexer aqui no aplicativo? Vamos lá. É o azul, está identificado com a cor. Olha só, estou mexendo no fundo, pode ver que ela ficou muito mais ampla do que estava no começo do vídeo. Agora eu consigo deixar ela mais ampla ainda se eu vier aqui e tirar o outro acessório, que é esse difusor, que é super prático também. Tirei ele aqui, ela vai espalhar muito mais no fundo. Tirei os acessórios que vem nele aqui, que é um difusor, e tem esse grid. Ele é muito prático de você tirar e colocar também. Vamos mudar a cor agora para ver como é que fica. Olha lá, coloquei um rosinha, vermelho, azul. Pode ver que ele preencheu mais ainda do que a outra opção, que era só estar com o difusor. Então, com esses painéis você tem uma tecnologia ilimitada para fazer suas criações de vídeo. Agora, como eu tirei lá a colmeia do fundo, o grid, eu vou diminuir um pouquinho a intensidade para não ficar muito forte para vocês. Até aqui deu para entender como é que funciona todos esses painéis. Agora eu vou explicar o menu desses painéis. Vou fechar o aplicativo. Nós vamos vir aqui para o menu do painel em close. Nós temos aqui um menu muito interativo com desenhos aqui exemplificando. Então, por exemplo, se eu quiser entrar no modo DCCT, eu clico no solzinho, posso aqui aumentar a intensidade. Nós temos um CCT aqui de 1800 até 20.000. Por ele ser um painel colorido, você consegue ter esse ganho no range de CCT. Você consegue corrigir o green e magenta também, caso você for usar várias câmeras com sensores diferentes. Nós temos o RUI, aqui o RUI Saturation e Intensidade, que é o HSI, e eu vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar mais saturação na cor. Se a gente mexer no RUI é muito simples, é só apertar o botão e ir trocando as cores aqui do fundo. De uma maneira muito fácil, muito prática, eu consigo também trocar essas cores. Pode ver que o menu é bem simples. Temos um menu também para você fazer as escolhas pelos canais de RGB. Temos aqui também os efeitos também de fogos de artifício. Legal o fogos de artifício porque ele acaba usando aqui algumas cores também. Olha lá, você consegue escolher entre white e colors ou misturado. Vou pôr no color aqui e vou colocar uma frequência maior. Então você consegue ter os efeitos de fogos de artifício como se estivesse numa praia filmando, então ele vai ter esse efeito também. Além de todos esses efeitos do FX, tem aqui o reset no Bluetooth, tem o modo estúdio também. Esse modo estúdio, se você, por exemplo, estiver ligado na tomada, um painel colocado num grid lá em cima e for acabar a sua gravação, encerrou por hoje, vamos continuar amanhã. Você só desliga da tomada e no dia seguinte você não precisa acessar esse botão aqui, nem ligar pelo aplicativo. Então o modo estúdio on, você só pluga na tomada aqui embaixo e ele já vai funcionar normalmente. Tem esse CCT Plus aqui que é um mais, que ele ativa um pouquinho maior do range do CCT, mas já estava ativo. Tem os modos de fan também de velocidade do cooler. Além de toda a praticidade que eu já estava comentando com vocês, ele também vem esse acessório que é com ímã e encaixe também. E tem o lado certo e o ímã vai te indicar o lado certo desse encaixe para poder você não errar a vez que você for montar, e é muito prático e rápido de você montar. Por exemplo, eu estou aqui, ó, só consigo de um lado montar e deixar ele prontinho para uso. Não deixa você errar. Dessa maneira você consegue montar de uma maneira super prática e rápida. Vamos supor, você vai num cliente que precisa gravar rápido, não pode ficar demorando para montar, você já tem uma solução completa. E esse acessório tem uma justificativa. Além de ser mais portátil, mais fácil de montar, tem também a bateria da Amaran também proprietária para vocês colocarem, porque ele funciona em baterias externas, power bank, de qualquer marca também, mas tem a indicada que é a da Amaran também, funciona durante um tempão, depende da potência que você está usando, você consegue usar essa bateria por um longo tempo. E agora vamos ver lado a lado o tamanho desses painéis, para vocês poderem fazer o comparativo e ver qual o tamanho ideal para cada situação. Por exemplo, aqui eu estou com 120C e com 60C. Deixa eu desligar um pouquinho esse aqui.
para vocês verem o tamanho. Os dois têm as mesmas funcionalidades, tá, pessoal? Essa aqui é a luz que estava fazendo lá do fundo. Então, o 120C é praticamente o dobro de potência de tamanho desse, mas para fazer uma iluminação de recorte, tá muito bom. Eu consigo fazer iluminação principal com ele? Consegue, depende do que você está filmando. É uma luz muito indicada para a gente filmar, tanto com câmera profissional como essa que vocês estão vendo, ou também com o celular. E agora nós vamos ver os painéis, como é que eles funcionam em close. É um detalhe muito importante. Vou ligar esse painel aqui em 2% e vou apontar para a nossa câmera close para mostrar como é que ele funciona. Então aqui eu estou no CCT, o CCT está em 20.000, eu vou passar ele para 1.800. Vamos ver como é que esse painel se comporta para fazer as cores que a gente deseja. Agora eu vou passar para as cores. Deixa eu diminuir a intensidade um pouquinho, colocar aqui 2%. Vamos mexer no RGB aqui, que são as cores. Então estou passando agora pelo magenta, estou passando pelo vermelho, laranja, verde. Pode ver que ele tem umas cores muito legais e é um painel bem diferenciado. A construção dele também é em plástico, mas é bem resistente. Essa construção é bem diferenciada. O design dele também é bem bonito. E essas aqui foram as principais funções da Amaran Pano 120C e 60C. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou vem no estúdio da Lumitec Foto para tirar suas dúvidas comigo e com a nossa equipe aqui. Então até mais, até a próxima. Valeu, pessoal!